Cadê? Agora sim. Então tá. Então, galera, muito boa noite. Agora sim começa a aula aqui bonito, gravando certinho, sem fazer o professor passar raiva. E nossa aula inicia agora, a aula de hoje inicia agora, tudo bem? Na semana passada, o assunto da aula, que era estatística, eu basicamente falei de média, foi isso, tá? Porque eu tenho muitas questões de média para trabalhar. Média é um assunto que já caiu de várias maneiras, tá? Só que hoje eu vou continuar, eu vou ampliar a ideia de estatística e vou falar de mais dois tópicozinhos, tá? Só que antes de falar desses tópicos, eu quero colocar aqui uma questão problema. E essa questão problema, eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá legal? Então, vamos lá? Olha aqui todo mundo. Olhem para cá. Um professor responsável pela avaliação de duas turmas, uma com 7 e outra com 8 alunos. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá todo mundo com 8 alunos, cara. Calma aí, gente. Vou ter que matar um aluno aqui. Calma aí. Calma aí. Qual que eu vou tirar? Vamos lá. Já sei quem eu vou tirar. Só não sei como que eu vou tirar esse cara daqui. Foi. Não foi a maneira mais inteligente, eu admito, mas foi, tá? Então, galera, tá aqui. Eu tirei um aluno da turma, agora tá certinho. Cara, eu gasto um tempão pensando no exemplo e eu faço isso na hora de escrever, né? Fogo. Então, um professor responsável pela avaliação de duas turmas, uma com 7 alunos e uma com 8 alunos, aplicou uma prova e obteve os seguintes resultados. Tá aí no quadro todos os resultados, todos, tá aí no quadro, certo? Eu quero que vocês pensem, olhem para as duas turmas e pensem. Essa pergunta aqui era para ser a segunda pergunta. Tinha que ter uma antes. A pergunta que eu queria que vocês fizessem é: qual turma se saiu melhor? Era essa a pergunta que eu queria, tá? Eu também quero a de cima, mas eu queria principalmente a de baixo. Eu quero que vocês olhem para as duas turmas. Qual turma vocês acreditam que são melhor? Turma 1 ou turma 2? Eu quero ler as respostas, pode escrever. Mais palpites aí. Qual turma saiu melhor? Mais palpite, mais. Tem mais de 20 alunos comigo aí. Mais palpite. Tá chutando os dois, cara? Show de bola, já foi. Galera, vamos lá. Essa pergunta, primeiro, ela nunca vai cair numa prova, tá? Qual turma são melhor? Eu tenho que falar em qual contexto, né? Qual turma são melhor? Cara, depende de como você avalia isso. Por exemplo, se você olhar para a turma 1, não teve nenhum aluno gabaritando. Mas também não teve nenhum aluno mal, né? A galera tirou 5 ali.
Na turma 2, teve um cara que tirou 10, teve um cara que tirou 9, teve um cara que tirou 8, teve dois que tiraram 7, tá vendo? Porém, teve um aluno que tirou nota 1, teve um aluno que tirou nota 2, teve um aluno que tirou nota 4, né? Aí você vai e pensa, qual turma saiu melhor? Depende do ponto de vista. Eu, como professor, eu prefiro a turma 1. Porque a turma 1 é uma turma mais homogênea. A galera tá toda num nível parecido. Então a minha fala atinge a turma inteira da mesma forma. Quando um professor dá uma aula para a turma 2, se o professor pega uma questão muito difícil, o aluno que tira 9 e 10, ele resolve, mas o aluno que tirou 1, 2, ele não acompanha. E se o professor pega uma questão muito fácil para o aluno que tirou 1, 2 resolver, o cara que tira 9 e 10 fica desanimado com a aula. Tipo assim, isso aí não tem graça, sabe? Então é difícil dar uma aula para uma turma 2, tá? Sim, tem a ver. Isso é difícil dar aula para a turma 2. Por quê? Porque a turma 2 é uma turma que ela é muito heterogênea, ela é muito diferente, tá? Então, as turmas são diferentes. Quando eu pergunto qual é a melhor, depende do ponto de vista, sabe? Depende do ponto de vista, tá? Talvez alguém prefira a turma 2, sabe? Imagina que é um torneio. Eu tenho o time 1 e o time 2. Eu prefiro o time 2. O time 2 tem um pereba lá, mas tem um maluco que tira 10 e vai destruir essa prova, sabe? Entendeu? Então, depende do contexto, tá? Se for time de futebol, o cara que tira 1 e 2 nem entra no campo, sabe? Fica no banco. Mas o cara que tira 9 e 10 está em campo lá fazendo gol. Então, é difícil responder qual é a melhor turma. Qual é a turma que saiu melhor. Mas eu consigo fazer algumas análises, tá legal? Eu primeiro vou fazer análise de média, porque a gente aprendeu, tá? Então, vamos olhar aqui no quadro aqui. Vamos calcular a média aqui. Média turma 1. Vamos lá? Como que se calcula a média? Soma tudo e divide pela quantidade. Como ela tem 7 alunos, a minha média vai ser... A minha média vai ser 7 mais 5, mais 5, mais 6, mais 9, mais 5, mais 5. Tudo isso aqui dividido por 7. E pelo amor de Deus, sério, pelo amor de Deus, não façam isso aqui. Sério, não faz isso. Toda vez que você faz um corte assim, cara, morre um panda na China. Não faz isso, tá? Eu não posso cortar soma com divisão. Se fosse tudo multiplicação, eu podia. Mas como é soma, eu não posso, tá? Então, somem. 7 com 5 dá 12, com 5, 17, com 6, 23, com 9, 32, com 5, 37, com 5, 42. Então eu tenho um 42 dividido para 7, isso aqui dá 6. A média da turma 1 é 6. Agora eu vou calcular a média da turma 2. A turma 2 tem 8 alunos, então a média vai ser 2 mais 10, mais 4, mais 9, mais 7, mais 7, mais 1, mais 8. Tudo isso daqui dividido para 8. Vamos lá? Vamos somar. 2 com 10 dá 12, com 4, 16, com 9, 25, com 7, 32, com 7, 39, com 1, 40 e com 8, 48. Então isso aqui dá 48 dividido para 8, que vai dar média 6. Olha, as duas turmas tiraram a mesma média. As duas turmas tiraram a mesma média. Na média, as duas turmas foram parecidas. Só que tem uma grande diferença entre elas.
esse aluno ficou 1 ponto acima da média, esse aluno ficou 1 ponto abaixo, esse ficou 1 ponto abaixo, esse aluno ficou na média, esse aluno aqui ficou 3 pontos acima, esse aqui ficou 1 ponto abaixo e esse ficou 1 ponto abaixo. Então, os 2 alunos que ficaram acima da média conseguiram notas suficientes para compensar os 4 que ficaram abaixo da média. Cara, olha só, para compensar a média foi dar 1 ponto para um ponto para outro, 1 ponto para outro. Isso é mole resolver. Agora, olha a turma 2. Esse cara aqui, ele tá 4 pontos abaixo da média. Esse cara tá 4 pontos acima da média. Esse cara tá 2 pontos abaixo. Esse cara tá 3 pontos acima. Esse cara tá 1 ponto acima. Esse cara tá 1 ponto acima. Esse cara tá 5 pontos abaixo. E esse cara tá 2 pontos acima. Cara, olha só. Não tem um único aluno que ficou na média na turma 2. Ou o cara tirou acima da média, ou o cara tirou abaixo da média. Ou o cara destruiu a prova, ou a prova destruiu o aluno. Não tem outra opção aqui. Então a primeira pergunta, qual é a turma mais regular, é fácil responder. A primeira turma é muito mais regular do que a segunda. Só que a média é igual. Então eu tenho que aprender outras ferramentas além da média para conseguir trabalhar aqui. Tudo bem? Então eu vou aprender outras coisas além da média para poder conseguir entender esse tipo de questão. Tudo bem? Agora eu vou ter que caçar aqui. Eu acho que isso aqui... Nope, não é esse aqui. É esse aqui, tá? Perdão, eu teve um spoiler aí da aula. Então, vamos lá. O primeiro assunto que eu quero falar com vocês é moda, tá? O que seria moda? Primeiro, vamos lá. Esquece matemática. Pensa na palavra moda. Quando a gente usa coloquialmente que alguma coisa está na moda, o que isso significa? Significa que aquela coisa está aparecendo com muita frequência. Eu estou vendo ela com muita frequência. Eu vejo ela o tempo inteiro. Então, está na moda, tá? Então, a cada ano que passa, eu vejo coisas que estão na moda. Hoje em dia, ninguém vai ver nada na moda, porque a moda fica em casa, né? Então, a gente não está vendo as coisas. Mas, há uns anos atrás, a gente conseguia ver coisas que viraram tendência. Tipo assim, caraca, tá todo mundo usando isso daí. Quer ver? Vou dar um exemplo idiotão. Eu esqueci o nome. Aquele bagulho que tem 3 ímãs que tu fica girando, só serve para girar no dedinho, né? É spinner, alguma coisa spinner. Cara, aquilo dali, quando surgiu e eu vi pela primeira vez, eu bati o olho e falei, caraca, que troço inútil. Foi a primeira coisa que eu pensei. Só que eu vi uma vez, eu vi outra, estourou. Todo youtuber fazia vídeo disso. Nego tava ensinando a fazer em casa. Nego fazia aqui. Quando saiu, era R$50 um. Depois lá em Madureira, cara, tava 3 por 5, sabe? Então, virou moda. Por que é moda? Porque você vê o tempo inteiro, você vê com frequência, tá? Em matemática, a ideia de moda é bem parecida. Olha, a moda é o valor que aparece com mais frequência em um conjunto de dados. Ou seja, é o valor que aparece o maior número de vezes, tá? E aqui embaixo eu já tenho um exemplo. Olha aqui. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato. O cara vendeu um 34, um 39, um 36, um 35, um 37, um 40, um 36, um 38, um 36, um 38 e um 42. Pergunta, qual é a moda? Então, para poder ver qual é a moda, eu preciso primeiro verificar qual é o par que aparece mais vezes, né? Então, eu posso me organizar aqui para poder responder isso. Então, olha só. O número 34 só aparece uma vez. O número 35 só aparece uma vez. O número 36 aparece 1, 2, 3 vezes. O 37 só aparece uma vez. O 38 aparece 1 e 2 vezes. O número 39 aparece uma vez só.
o número 40 aparece uma vez só e o 41 aparece uma vez só. Pronto. Pergunta qual é a moda? A moda é o 36, tá? Por quê? Porque o 36 é o valor que apareceu mais vezes aqui. Então, é o sapato que está na moda, é o número que está na moda, é o número que apareceu mais vezes, tá? Então, tá aqui, olha, o 36, essa daqui, olha, é a minha moda. Aí alguém pergunta, professor, e se for numa loja outra pessoa e comprar o 38? Qual é a moda? Os dois. O 36 é moda, o 38 é moda. A gente chama de bimodal. São duas modas, tá? Porque se uma coisa é entre moda e uma segunda coisa é entre moda, uma não anula a outra. As duas estão na moda, entende? Então, aqui é a mesma coisa em matemática. Se os dois aparecerem o mesmo número de vezes, os dois ficam na moda, tá? Acabou. Moda é só isso. Tranquilaço, tá? Agora, vamos lá? Próximo aqui, mediana. Isso daqui é o outro assunto da aula de hoje, tá? É moda e mediana, basicamente. Mediana é o valor do centro de um conjunto de dados. Para calcular, eu tenho que colocar em ordem, tá? Por quê? Porque é o valor do centro, cara. É o valor do meio, tem que estar em ordem. Então, deixa eu colocar aqui um exemplozinho aqui, para vocês entenderem basicamente qual é a ideia. Imagina que eu tenho um grupo com 5 alunos. Eu tenho uma turma com 5 alunos. E nessa minha turma com 5 alunos, eu apliquei um testezinho. E as notas do teste foram essas daqui, ó. Eu encontrei uma nota 1, encontrei uma nota 2, encontrei uma nota 8, encontrei uma nota 5 e encontrei uma nota 10. Agora, vê só, mediana. Quando você lê mediana, você pensa em meio, é o valor no meio. E o texto fala, é o valor que fica no centro. Só que você não pode sair olhando e falar, ah, o do meio é esse, ó. Né? Tem 2 para a esquerda e tem 2 para a direita. Óbvio que não, cara. O cara que tirou 8, ele não está no meio. Ele está na ponta, ele é um dos melhores alunos, tá? O valor do meio é aquele aluno mediano. É aquele aluno que não está nem no topo da turma, mas também não está na parte de baixo da turma, tá? Então, para poder saber quem é mediana, eu preciso colocar em ordem. A ordem tanto faz se é crescente ou decrescente. Então, se eu for colocar crescente, 10, 8, 5, 2 e 1. Tanto faz a ordem, se é crescente ou decrescente. Olha para cá. Esse daqui é o valor do meio. Esse é o valor do meio. Esse aqui que é mediano. Por que ele é mediana? Porque ele está numa posição que basicamente metade dos alunos tiraram uma nota maior do que a dele e metade dos alunos tiraram uma nota menor do que a dele. Então a mediana é ele, tá? Agora vamos lá, vamos trabalhar exercício aqui também. Exemplo, né? Exemplo 1 e exemplo 2. Olhem para cá. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos que ele tinha lá. Considerando que os valores medidos foram 1,54 m, 1,67 m, 1,50 m, 1,65, 1,75, 1,69, 1,60, 1,55 e 1,78. Qual é o valor da mediana dessas alturas? Primeira coisa que tu faz, quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9, né? Só um instantinho aqui. São 9. Então, para poder verificar isso aqui, eu tenho que colocar esses 9 em ordem. Eu tenho que escrever isso aqui em ordem. Tanto faz se é crescente ou decrescente, em ordem. Eu vou escrever do maior para o menor, tá? De todo mundo aqui, o maior dos alunos tem 1,78 m. E depois dele, 1,75 m.
E depois dele, 1,169 m. Depois dele, 1,67, 1,65. Depois, 1,60, 1,55. Um 1,54, 1,50. Tem 9 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Quem é o valor que fica no meio? Pensa, 9. Quanto que vale metade de 9? 4,5. Então, o cara do meio está acima de 4,5. É o quinto colocado. Esse aqui, ó. Tá? Ele fica no meio. Como assim fica no meio? Repara, tem 4 na parte de baixo e tem 4 na parte de cima. Então, quem é o valor do meio aqui? 165. Só isso. Porque ele fica no meio. Certo? Agora vamos para o exemplo 2. Calcule o valor da mediana da seguinte amostra: 32, 27, 15, 42, 15, 32. Vamos lá? Calcular aqui a mediana? Como é que eu faço? Coloco em ordem, né? Então vamos lá. O maior é 44, aí depois vem 32, aí depois vem 27, aí depois vem 15, vem outro 15 e vem 32. Como assim vem 32 depois do 15? De novo. É o sono. 44, 32, o outro 32, 27, 15 e 15. Pronto, agora sim. Repara que aqui embaixo eu tenho 6 valores e não 9, né? 9 é número ímpar, 6 é número par, tá? 9 é ímpar, 6 é par. Então, olha pra cá. Como é número par, não existe um valor no meio, porque metade do 6 é 3. Então, olha, o meio do caminho tá aqui. Ó. Tá vendo? Tem 3 para a esquerda e tem 3 para a direita. Toda vez que você pegar uma questão aonde o número é par e tá te pedindo a mediana, o que você faz? Você pega os dois que estão aqui próximos a ela e tira a média entre eles, tá? Então, olha, tu vai pegar o 32 mais 27 e vai dividir para 2. 32 somado com 27, isso aqui vai dar 59. 59 dividido para 2, tá? Deixa eu dar... Pronto. Desculpa. Eu vou pegar aqui, ó. Isso daqui vai dar 29,5. Tu pode perceber que 29,5 tá no meio do caminho entre o 32 e o 27. Tem 3 caras abaixo disso e tem 3 caras acima disso. Então o meio do caminho é esse. 29,5. Tudo bem? Então, o que é a moda? É o valor que mais se repete. O que é a mediana? É o valor do meio. Tudo bem? Agora que a gente viu isso daqui, tá uma beleza eu aqui hoje. Agora que a gente viu isso daqui, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam o seguinte, ó.
calculem para mim aqui, rapidinho, sem demorar muito, a moda e a mediana da turma 1 e da turma 2, tá? Aí depois dessa, eu passo uma da ESA para vocês. Então, tentem fazer a moda e a média dessas duas aqui. Então, vamos brincar aqui. Deixa o primeiro aqui, ó. Tá aí. Então, tempo correndo, tentem fazer. Daqui a pouquinho eu apago você. Tempo encerrado, galera. E vamos começar agora a resolver a questãozinha aqui. Tudo bem? Deixa eu ver aqui se no chat alguém mandou alguma dúvida. Não? Então, vamos resolver a questão, certo? Tá, vamos ver isso aqui, mas tudo bem, vamos lá. Vamos resolver aqui. Eu vou calcular a moda mediana da turma 1 e da turma 2. Mesmo que a turma 1 e a turma 2 tenham dado a mesma média, que a gente calculou agora há pouco, né? Deu média 6. Isso não quer dizer que as duas turmas são iguais, né? Média igual não quer dizer desempenho igual, tá? Exemplo, se você está treinando corrida, tu corre, sei lá, há 1 ano, e a tua média é, sei lá, 10 km. Todo dia tu corre 10 km. Tu corre a mesma coisa. Agora tem um outro amigo teu, 10 km também. Mas no começo ele andou só 1 km, depois 1,5, depois 2, depois 2,5, depois 3. Agora ele tá dando 20. A média dele é igual à tua. Mas o resultado dele no final está sendo melhor. Porque analisar resultado, analisar desempenho, não basta olhar a média, né? Não é a média a principal forma de calcular alguma coisa, né? A média nem de longe é a mais precisa, tá? É só uma tendência, é só um número, mais nada. Vamos lá? Então, vamos pegar aqui vamos primeiro calcular o quê? Moda ou mediana? Moda, né? Vamos lá, primeiro moda. Vamos lá? O que é moda? Moda é o que mais se repete. Turma 1. Claramente, o que mais se repete é a nota 5. Não tem nenhuma outra nota que apareceu mais do que o 5 aqui, né? Agora, vamos para a turma 2. 2, 10, 4, 9, é o 7. Ele apareceu só 2 vezes e foi o que apareceu mais. Porque o restante só apareceu uma vez. Tá vendo? Então, moda, turma 1. Cinco pontos. Turma 2. 7 pontos. Tá? E essa é a moda. É a nota que mais apareceu. Então, na turma 1, a nota que mais apareceu é uma nota bem mediana, né? 5. Na turma 2, a nota que mais apareceu foi um 7, o que é uma nota boa, né? Agora, vamos para a própria mediana. Nunca esqueçam, para calcular a mediana, eu tenho que colocar os números em ordem. Não adianta olhar para a tabela e procurar o cara do meio, não existe isso. Então vamos lá, turma 1 primeiro. Eu vou pegar os 7 alunos da minha turma 1 e vou escrever em ordem. Então vamos lá, a pior nota foi 5 até, né? Então olha, 5, 5, 5 e 5. Depois disso eu tive um 6, um 7 e um 9. Valor do meio. Quem é o valor do meio aqui? O valor do meio é esse.
tem 3 para a esquerda, tem 3 para a direita. Então a mediana da turma 1 também é assim. E agora vamos para a turma 2, calcular a mediana da turma 2. Vamos lá? O menor é o 1, depois teve um 2, depois teve um 4, depois teve um 7 e outro 7, depois teve um 8, um 9, um 10, é isso? Acho que é isso aí mesmo, tá? Então vamos lá. Na turma 2 eu tenho 8 alunos. 8 alunos é um número par. Se 8 alunos é um número par, então a média ela fica aqui, ó. 4 para a esquerda, 4 para a direita. Então eu tenho que tirar desculpa, né? Tô falando besteira. A mediana fica aqui. Então ela fica ali, olha. Então eu quero tirar a média desses dois aqui, ó. Se o número for par, é só tirar a média dos dois centrais. Porque esse número é par, então eu tenho 2 centrais. Tira a média dos dois e você vai ter a tua mediana, tá? Só que a média entre 7 e 7 é o próprio 7. Então não muda muito, tá? Então aqui, olha, eu tive... E olha a coincidência. Moda 5 e mediana 7. E aqui eu tive... Não, moda 5 e mediana 5 também, desculpem. Na turma 2, eu tive moda 7 e mediana 7. Tá aí. Deixa eu ver aqui no chat quem me mandou alguma coisa. Não, muita coincidência. Muita coincidência. O valor... Não é nem que é coincidência. Quer ver? A nossa última aula foi probabilidade. Pensa. O que é moda? Moda não é o valor que mais aparece? Então, moda é o número que está em mais quantidade ali. Então, esse cara que aparece mais também ser a mediana, não é tão difícil de acontecer. Mas não é certeza não, tá? Se for um grupo gigante com 50, 100 alunos, aí é muito mais difícil. Mas como é um grupinho pequeno com 7, 8, acabou que deu a mesma coisa. Mas a moda e a mediana são diferentes. A moda é o que mais aparece, a mediana é o cara do meio, tá? Mas como a moda é o que mais aparece, ela apareceu também na mediana, tá? Foi coincidência só. Agora, vamos mostrar que é uma coincidência usando uma questão que isso não acontece. E não é qualquer questão. É a última questão da prova da ESA que caiu estatística, tá? E não foi há tanto tempo assim não, ó. Quer ver? Olha aqui. Tá aí, ó. Prova de 2018. Tá? Há 2 provas atrás só. Caiu essa questãozinha aqui na prova da ESA. E é uma questão que está pedindo média aritmética, moda e mediana no único enunciado, tá? E eu acredito que a moda e mediana não deram a mesma coisa. Então, já é um indício que isso não acontece sempre. Então, podem tentar fazer. Vou marcar aqui uns minutinhos. Vai ser o tempo para fazer a questão. Aí eu corrijo essa e fecho a aula com vocês. Tudo bem? Então, tempo correndo, podem fazer a questão. Tempo encerrado e vamos resolver agora a nossa última questãozinha da aula. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui na telinha para vocês. E... Deu tempo não, cara? Dá para matar não? Ah, tá em 2, né? Termina aí. Vamos lá, termina aí. Termina, enquanto a mediana aí.
Não é mole não. Não sei, cara, não sei. Eu vou fazer agora com vocês. É muito difícil eu lembrar gabarito de questão, muito difícil. Eu refaço toda hora a questão. Eu bato o olho, eu falo assim, eu sei fazer, já fiz a questão, resposta, não sei. Eu faço de novo. É muito difícil lembrar a resposta. Só uma curiosidade, eu trabalho num curso que tem um escaninho, né? Que é um local onde tu coloca papel ali, folha, lista antiga. Teve uma vez, eu cheguei muito cedo, aí eu fui no escaninho procurar folha antiga para poder, sei lá, passar tempo, sei lá, me divertir. Peguei uma de matemática e fui brincar, resolvendo. Aí tinha uma questão, falei, caraca, questão maneira. Comecei a pensar e rabiscar. Quando eu completei a questão, eu vi que a folha era minha. De 2 anos atrás, eu não lembrava. Sabe, eu não lembro. Eu sei que eu já fiz, mas eu não lembro bem de cabeça a resposta, não. Eu tenho que refazer. Vamos lá? 7 e 27. Ela é ímpar? Ah, tem 2 números 25? Porque são 10 militares, é par, né? Vamos lá? Cara, e eu não mexi em nada. É a da ESA 2018, eu não mexi em nada. Vamos lá? Vamos fazer e vamos fechar essa nossa listinha aqui, certo? Primeira coisa que isso aqui é muito importante. A palavra respectivamente. Tá na ordem, cara. Tá na ordem. Média, moda e mediana. Então você vai encontrar e vai procurar na ordem, tá? Média, moda e mediana, nessa ordem, tá? Então, vamos lá. Eu vou primeiro calcular a média. Dos 3, o que dá mais trabalho calcular é a média. Porque tem que somar e tem que dividir, coisa e tal. O que dá mais trabalho é a média. Então, vamos lá. Média. Vai ser a soma de todo mundo, né? Então, eu vou botar aqui. Ah, vou escrever não, gente. Eu vou somar. 25 com 20 dá 45. 45 com 30 dá 75. Com 30 dá 105. Com 23, 128. 128, eu vou pular o 35, tá? 128 com 22 dá 150. Aí com 35 dá 185. Aí com 20 dá 105. Dá 135. 200, né? 260. Eu cheguei em 200 e falei 100 de novo, né? Dá 260. A soma de todo mundo é 260. E agora pega esse valor e divide para 10. Isso aqui vai dar 26. Essa é a média. Então, ó, tá aqui e tá aqui, certo? Média 26. Se eu fosse um aluno da prova da ESA, eu nem pensaria na moda, porque tem que ser ou a letra A ou a letra C. A letra A aqui é 30 e aqui é 30. Então a moda tem que ser 30, senão eu fiz merda, né? Então, vamos lá, moda. Vamos calcular a moda. Moda é o valor que mais se repete, mais aparece. O 10 aparece uma vez só, o 25 aparece 2, o 20 aparece 2, o 30 aparece 3. O 30 é o que aparece mais vezes. De fato é 30, tá? E agora fica faltando a mediana. Para calcular a mediana, eu tenho que escrever em ordem, né? Eu tenho que colocar em ordem os valores. Então, vamos lá colocar em ordem? Eu vou pegar aqui do menor para o maior. O menor é 20. Aí tem o 20 de novo. Aí tem o 22. Aí tem o 23. Aí tem o 25 duas vezes. Aí depois tem o 30 3 vezes. E tem um 35. Vamos ver se eu contei todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De fato, contei todo mundo. Tá os 10 aqui. Galera,
Como a questão fala que são 10 militares, 10 é par. 10 é par. Então, a mediana, ela vai ser a média entre os dois do meio. Quanto que dá 10 dividido por 2? 5. Então, a mediana vai ser a média entre o quinto e o sexto colocado. Então, quando eu escrevo o quinto e o sexto, eu não preciso escrever até o final. Eu só escrevi porque, pô, já estava aqui, então eu fiz. Mas não precisava. Agora para cá, os dois do meio são esses daqui, ó. Tem 4 para a esquerda e tem 4 para a direita. É só tirar a média entre os 25. Que dá 25, né? Então a minha mediana é 25. É só tirar a média entre 25 e 25. Então a alternativa correta é A. Tá certo? Então, tá aí, galera. Feito, resolvido. Questão da ESA, questão recente e uma questão tranquilaça, tá? E com isso aqui eu termino a parte de estatística. Então, eu vou gerar uma listinha para vocês com combinatória, probabilidade e estatística, que são os temas que foram os últimos que a gente trabalhou. Eu vou dar foco em questões da ESA, que nós não trabalhamos aqui durante as videoaulas, tudo bem? E eu vou colocar no sala de aula de vocês. Quando tiver lá, eu comento em sala de aula, tudo bem? Eu vou tentar colocar em ordem para amanhã as aulas estarem online. Vocês viram, né? Só faltam 2 para editar, tem 2 prontinhas já, tá certo? Então, galera, abração, até semana que vem, boa noite e bom final de semana, tá? Tchau, gente!